Boa tarde, nós somos o grupo 4 e vamos apresentar sobre a obra Angústia, de Graciliano Ramos. Agora eu vou falar sobre a biografia de Graciliano Ramos. Ele foi um escritor brasileiro que nasceu no ano de 1892 e faleceu no ano de 1953. A sua obra que teve maior destaque foi Vidas Secas. Ele é considerado o melhor ficcionista do modernismo e o prosador mais importante da segunda fase do modernismo. Suas obras, embora tratem de problemas sociais do Nordeste brasileiro, apresentam uma versão crítica das relações humanas, que as tornam de interesse universal. Graciliano Ramos nasceu na cidade de Quebrangulo, Alagoas, no dia 27 de outubro de 1892. Filho de Sebastião Ramos de Oliveira e Maria Amélia Ferro Ramos. Era o primogênito de 15 filhos, de uma família de classe média do sertão nordestino. Ele passou parte de sua infância na cidade de Buíque, em Pernambuco, e parte em Viçosa, Alagoas, onde estudou no internato da cidade. Em 1904, publicou no jornal da escola seu primeiro conto, O Pequeno Pedinte. Em 1905, mudou-se para Maceió, onde fez seus estudos secundários no Colégio Interno 15 de Março, onde desenvolveu maior interesse pela língua e pela literatura. Em 1910, foi com a família morar em Palmeira dos Índios, Alagoas, onde seu pai abriu um pequeno comércio. Em 1914, foi para o Rio de Janeiro, quando trabalhou como revisor dos jornais Correio da Manhã, à Tarde e em O Século. Voltou para a cidade de Palmeira dos Índios, onde duas irmãs haviam falecido de peste bubônica em 1915. Ele trabalhou com seu pai no comércio e no ano seguinte casou-se com Maria Augusta Barros, com quem teve 4 filhos. Em 1928, Graciliano Ramos foi eleito prefeito da cidade de Palmeira dos Índios. Nesse mesmo ano, já viúvo, casou-se com Heloísa de Medeiros, com quem teve 4 filhos. E em 1930, deixou a prefeitura e mudou-se para Maceió, onde ele assumiu a direção da imprensa oficial e da instrução pública do estado. Graciliano Ramos estreou na literatura em 1973, com o romance Cartés. Nessa época, mantinha contato com José Lins do Rego, Raquel de Queiroz e Jorge Amado. Em 1964, publicou o romance São Bernardo, e 2 anos depois, publicou Angústia. E no mesmo ano que foi publicado Angústia, ainda no cargo de diretor da imprensa oficial e da instrução pública do Estado, foi preso, sob a acusação de que era comunista. Ficou 9 meses na prisão, sendo solto pois não encontraram provas. Em 1967, Graciliano Ramos mudou-se para o Rio de Janeiro. Foi morar em um quarto de pensão com a esposa e as filhas menores. E 2 anos depois foi nomeado inspetor federal de ensino. Em 1945, ingressou no Partido Comunista. Em 1951, foi eleito presidente da Associação Brasileira de Escritores. E no ano seguinte viajou para os países socialistas do leste europeu. Experiência descrita na obra Viagem, publicada em 1954, após sua morte. Graciliano é considerado o mais importante ficcionista do modernismo. Fez parte do grupo dos escritores que inaugurou o realismo crítico, representando os problemas brasileiros em geral ou específicos de determinada região. Trata-se de uma literatura que traz para a reflexão problemas sociais marcantes do momento em que os romances foram escritos. Literatura destinada a provocar a conscientização, o romance regionalista tem como lema criticar para denunciar uma questão social. A preocupação com a linguagem é um traço peculiar do escritor. O interesse de sua narrativa está centrado na problemática do homem. O interesse está diretamente voltado para o comportamento, atitudes e conduta humana. E a descrição da paisagem nasce da própria caracterização psicológica dos personagens. Como foi dito anteriormente, Vidas Secas é considerada a obra-prima de Graciliano Ramos. Narra a história de uma família de retirantes nordestinos, que, atingida pela seca, é obrigada a perambular pelo sertão, em busca de melhores condições de vida. E a obra pretende mostrar a tirania da terra cruel, atuando sobre o homem.
Graciliano Ramos também escreve obras autobiográficas, onde reúne acontecimentos e cenas selecionadas pela memória, revestidas de extrema subjetividade. Nessa linha destacam-se Infância e Memórias de Cárcere, onde o autor retrata as experiências dolorosas de sua vida durante os 9 meses em que esteve preso. E ele faleceu no Rio de Janeiro, no dia 20 de março de 1953. As obras de Graciliano Ramos são Caetés, São Bernardo, Angústia, Vidas Secas, A Terra dos Meninos Pelados, História de Alexandre, Dois Dedos, Infância, Histórias Incompletas, Insônia, Memórias de Cárcere, Viagem, Linhas Tortas e Viventes das Alagoas, Costume do Nordeste. Movimento literário. O autor nordestino faz parte da geração de 30, ou modernismo de segunda fase, período no qual os temas nacionalistas e regionalistas se fortalecem. Na época, 1930 a 1945, os escritores nordestinos, em especial, retratam a realidade do sertão e a exploração do homem. Alguns atores da fase regionalistas são Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Jorge Amado e Érico Veríssimo. Luiz da Silva apresenta-se como um homem transtornado, atormentado por tudo que o cerca. Sua realidade, seu passado, a sociedade em que vive e até mesmo sua mente são descritas como problemáticas e incômodas. Vivendo na Maceió da primeira metade do século XX, ele considera seu trabalho como jornalista numa repartição pública uma ocupação estúpida. A casa em que mora, alugada, é compartilhada por ratos e não possui qualquer privacidade. Os ruídos da vizinhança indo ao banheiro e fazendo amor com uma companhia constante. Sua criada, Vitória, é uma velha que vive a resmungar e a cuidar de sua vida. O texto segue o fluxo de consciência do narrador, que viaja entre cenas do passado, como quando vivia na decadente fazenda de seu avô, Trajano Pereira de Aquino Cavalcante e Silva, que foi um coronel com alguma influência no sertão, ou quando se mudou para a vila com seu pai, Camilo Pereira da Silva, e aprendeu a ler e escrever. Ou mesmo na sua época de estudante, já na cidade, vivendo em pensões e implorando por oportunidades de trabalho e experimentando desilusões amorosas. As imagens do passado se alternam com reflexões ásperas sobre a sociedade e suas relações do interesse de poder, nas quais Luiz era constantemente incluído como uma figura periférica. Ao mesmo tempo em que cultivava um profundo desprezo por tudo que ouvia, percebendo-se isolado e solitário, o narrador confessava um insistente desejo de escrever livros, que o perseguia desde sua juventude, mas que nunca conseguira concretizar. As relações sociais do narrador se resumem ao Pimentel, um colega de trabalho, e Moisés, um judeu que acredita ser revolucionário comunista, com os quais costuma se reunir nos cafés em sua casa. Abalado por fatos a princípio obscuros, o narrador resolve contar o que o levou àquela situação. A vida de Luiz seguia numa monotonia confortável até que ele reparou em Marina, sua nova vizinha, uma jovem que vivia frivolamente com seus pais. O interesse logo avançou para encontros noturnos que culminavam em um desajeitado pedido de casamento. Luiz tentou escapar de formalidades, mas a moça exigiu alguns preparativos que obrigaram o noivo a contrair dívidas para preparar o seu enxoval. Na mesma época surgia Julião Tavares, um comerciante de família bem-sucedida, gordo e muito falador. Sem pedir licença, ele se aproximou de Luiz. Enfurecido, Luiz ensaiou tomar alguma atitude contra seu adversário. Pensou em atos violentos, mas se resignou a guardar todo o ódio para si. A princípio, ele tentou negar a traição, imaginando uma reconciliação com Marina, mas acabou se entregando às bebidas, procurando lazer e prostituição. Depois de algum tempo acompanhando Julião em eventos sociais, Marina fica abandonada e grávida, quando Luiz ouve através da parede de sua casa. Uma das mais lamentáveis vergonhas de Luiz é o desejo de vingança do herói. Ele decide perseguir Julião e atacá-lo à noite. O final do romance mostra seu contido narrador em casa, apavorado com o perigo de ser descoberto como um assassino e, como sempre, preso aos pensamentos sequentes e paranoicos que apresenta nesse livro. Análise dos personagens. O nosso primeiro personagem é Luiz da Silva. Ele é o personagem narrador do livro e apresenta-se como um escritor desiludido e em conflito com o mundo. Encarnado numa função burocrática de governo em Maceió,
por conta de suas habilidades com as letras. Único descendente de uma decadente família sertaneja que teve seu avô como último grande patriarca. Luiz teve uma infância solitária e apegou-se aos valores literatos paternos, rumando ao litoral em busca de um ambiente propício à sua expressão artística. Sua perspectiva perante a vida, no entanto, conforme se revela através da obra, o levou a perceber a sociedade como uma estrutura imersa em vícios e dissimulações, tornando-se ele mesmo mais um personagem de um teatro que considerava patético. Tal visão pessimista o coloca constantemente em situações de extremo desconforto físico e psicológico. Sua única tentativa de engrenar numa existência talvez mais elevada, através do relacionamento romântico que estabelece com sua vizinha Marina, é frustrada pela invasão de sua rotina por Julião Tavares, um comerciante bem-sucedido que logo se torna seu rival amoroso. O drama de Luiz avança conforme ele nota em si o claro desejo de assassinar seu oponente, numa narrativa psicológica que mistura seu passado infantil e familiar a considerações críticas sobre a organização política e de poder econômica que vive na sociedade. Trajano Pereira de Aquino Cavalcante e Silva. Avô de Luiz foi um influente coronel do sertão, mas é retratado em sua fase decadente, viciado em álcool, com sua fazenda improdutiva e seus antigos escravos libertos. Sinhá Germana. A avó de Luiz era uma tradicional dona de casa submissa ao marido, e ao final da vida delirava ao dar ordens a escravos que já não existiam. Camilo Pereira da Silva, pai de Luiz, vivia imerso em leituras e campanhas políticas infrutíferas. Mestre Domingos, antigo escravo avô de Luiz, conseguiu se emancipar como comerciante. Ao ver o velho Trajano, seu antigo dono, embriagado pela cidade, oferecia ajuda, mesmo sendo maltratado como se ainda fosse escravo. Quitéria, última serva da família de Luiz, fora uma escrava com quem seu avô possivelmente teve alguns filhos bastardos, e acompanhou o narrador até a morte de seu pai. Padre Inácio, líder religioso com influência política na cidade natal de Luiz e que tinha um apoio de seu pai. Amaro Vaqueiro, antigo funcionário do avô de Luiz, que o tem como uma figura heróica em seu imaginário infantil. José Baia, matador do sertão, que prestava serviços ao avô de Luiz e que era visto por ele como um símbolo de bravura. Mestre Antônio Justino, professor de Luiz na infância, introduziu-o no mundo das letras. Velho Acrísio, andarilho que costumava visitar o pai de Luiz e esteve presente em seu velório. Seu Evaristo, velho trabalhador da cidade natal de Luiz, que acabou se enforcando quando percebeu que sua mão de obra não tinha mais valor e que precisaria pedir esmolas para sobreviver. Lavadeira Rosenda, prestadora de serviços para a família de Luiz na infância. Foi a única a se preocupar com ele quando ficou órfão. Cabo José da Luz, policial da cidade, e esteve presente no velório do pai de Luiz. Dona Aurora, dona da pensão em que Luiz passou sua juventude, era mãe de uma garota que certa vez levou sua filha a um encontro com o seu inquilino numa desastrosa sessão de cinema. Dagoberto, colega de pensão de Luiz, estudava medicina e frequentemente compartilhava com o narrador seus conhecimentos sobre anatomia humana. Berta, moça de origem alemã que seduziu Luiz em sua juventude, sendo considerada a mais bela mulher com quem esteve. Doutor Gouveia, proprietário da casa alugada por Luiz em Maceió, é encarado como mais um capitalista que só quer saber de seus ganhos, cobrando por seu imóvel um valor que o narrador considera excessivo. Vitória, criada de Luiz, é retratada como uma velha solitária e obcecada com questões supérfluas, como os embarques e desembarques de pessoas influentes no porto da cidade. A tentativa de ensinar versos a um papagaio e o acúmulo de seus ganhos mensais em buracos secretos no fundo do quintal. Moisés,
principal amigo de Luiz é um judeu idealista que só sabe falar de teorias socialistas e possíveis revoluções, sem ter, entretanto, coragem de executar qualquer plano nessa direção, nem mesmo de defender seus ideais em público. Por ser muito sensibilizado pelas mazelas sociais, o narrador considera que seu amigo poderia ser muito mais feliz se pensasse menos. Pimentel, colega de trabalho de Luiz, participa das frequentes discussões com Moisés e Julião. Seu Ivo, velho andarilho que frequentemente visita Luiz em busca de refeições. É ele quem oferece ao escritor uma corda que o estimula a cometer o assassinato de Julião. Dona Rosália, vizinha de Luiz, uma mulher antipática que vive com seu filho e recebe visitas esporádicas de um marido mercador. Antônia, criada de Dona Rosália, vive se envolvendo com os homens por quem é repetidamente enganada. Lobisomem, vizinho de frente de Luiz, muda-se para a rua com suas filhas e logo torna-se alvo da fofoca dos moradores locais. Supõe-se que ele mantém relacionamentos sexuais com as próprias filhas e por isso ganha o apelido. Marina, recém-mudada para a casa vizinha de Luiz, a jovem é observada pelo escritor durante as tardes em que cuidava do seu jardim. Filha única de um casal humilde, ela é vista pelo vizinho como uma personalidade fútil, preocupada somente com as aparências e o status social. Com a mesma facilidade que ela é atraída por Luiz para encontros noturnos, acaba também cedendo aos olhares de Julião Tavares, por quem acaba abandonada após uma gravidez indesejada. Dona Adélia, mãe de Marina, vive reclamando da vida e sempre se coloca como vítima das situações. Seu Ramalho, pai de Marina, trabalha na companhia elétrica e defende opiniões conservadoras, criticando a libertinagem da juventude, mas não consegue impor sua moral nem à própria filha. Julião Tavares, capitalista de sucesso, membro de uma família tradicional de comerciantes, Julião surge para o narrador em um evento cultural no qual exibe sua desenvoltura em discursos pomposos e com forte viés nacionalista, o que Luiz considera apenas uma maquiagem para o caráter perverso de um membro da elite. Mesmo sem ser convidado, mas muito à vontade com a própria personalidade e opiniões, Julião se infiltra na casa de Luiz e acaba atraindo Marina, que a esta altura estava de casamento marcado com seu suposto amigo. Dona Albertina, mulher dita parteira, a quem Marina visita para abordar sua gravidez. Questão 1. Aponte o item que melhor conceitua a obra Angústia de Graciliano Ramos. A. Essa obra complementa Memórias do Carceré, do mesmo autor, relativamente às suas memórias, mas sem o seu envolvimento político. B. Narrativa ficcional de forte tendência psicológica, seguindo o fluxo do pensamento do narrador em primeira pessoa. C. Há exemplos da narrativa de Jorge Amado e Enrico Veríssimo em Angústia. Graciliano Ramos, privilegiada a ação, de forma registrada o universo das tradições nordestinas. D. A angústia. O autor movimenta as personagens em ações que lhe permitem registrar as relações exteriores entre pessoas e diferentes crenças e origens, como num painel ou palco teatral. E. Os contos reunidos no volume Angústia, de interações psicológicas, assemelham-se aos de Insônia, do mesmo autor, e algumas coletâneas de Clarice Lispector. 36, Graciliano Ramos. Resoluções dos exercícios. Resolução do questão 1. A alternativa correta seria B. Narrativa ficcional de forte tendência psicológica, seguindo o fluxo do pensamento do narrador em primeira pessoa. Questão 2. 4 das frases abaixo são de Luiz Silva, protagonista do livro Angústia, de Graciliano Ramos.
e, ainda que fragmentadamente, ajudam a compor sua realidade psicológica social. A quinta frase foi dita pelo antagonista Julian Tavares e mostra uma faceta de sua personalidade. Márquia. A. À noite fecho as portas, sento-me à mesa da sala de jantar e a munheca emperrada, o pensamento vadio, longe do artigo em que me pediram para o jornal. B. Agarrava a papelada com entusiasmo e fogo de palha. Tempo perdido. C. Afinal, para minha história, o quintal vale mais do que a casa. Era ali, debaixo da mangueira, que de volta da repartição me sentava todas as tardes, com um livro. D. Por disciplina, entende? Considero a religião um obstáculo da ordem, uma necessidade social. E. A corda enlaçou o pescoço do homem e minhas mãos apertadas afastaram-se. Resolução da questão 2. A alternativa correta seria a D. Por disciplina, entende? Considero a religião um obstáculo da ordem, uma necessidade social. Questão 3. Aponte a alternativa em que encontra uma característica modernista presente no livro Angústia de Graciliano Ramos. A. Atitude crítica em relação a certos valores sociais, como o provincianismo e a falta de cultura. B. ênfase em aspectos regionais e a tradições populares. C. Claras aversões a comportamentos ditados pelo modismo estrangeiro. D. Violações gramaticais sistemáticas como forma de desprezo pela língua padrão. E. Opção pela narrativa linear cronológica, evitando flashbacks. Resolução da questão 3. A resposta correta seria A. Atitude crítica em relação a certos valores sociais, como o provincianismo e falta de cultura. E aqui encerramos a nossa apresentação.